Salve, salve, meu caro e minha querida, tudo certinho por aí? Quem fala aqui é o professor Helder, muito prazer aí em conhecer e conhecê-la. Estamos juntos para mais uma aulinha de literatura, estão aí abaixo as redes sociais, caso deseje, entre por lá para que a gente troque uma ideia, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje então sobre as obras literárias catalogadas no vestibular da Integrado, então bora lá! Bom, galerinha, na Integrado vão cair aí 6 obras literárias ao todo, certo? Numa escalonamento aí temporal, a gente tem aí o realismo, o pré-modernismo, o modernismo da primeira, segunda e terceira gerações e também a literatura contemporânea, a literatura atual. Bacana? Temos então várias obras que vão aí desde poesia, passando por peças teatrais, romances, certo? Então tem uma variabilidade grande aí nas obras literárias catalogadas, belezinha? Vamos começar aqui então, ó, trocando uma ideia sobre ela, que é a primeira obra aí catalogada, o famigerado romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grandioso escritor que foi o Machado de Assis. Lembre, esse livro foi publicado em 1881 e deu início, portanto, ao período literário conhecido como realismo no Brasil, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas não apenas é um romance extremamente ligado aí a questões machadianas, certas digressões, né? As questões relacionadas ao enredo psicológico, a visão de mundo mais pessimista e tudo mais, mas acima de tudo também é um romance extremamente experimental, né? Um romance modernista, digamos assim, para aquele momento histórico, bacana? O Machado antecipa várias características que depois, muito tempo depois, serão exploradas aí por escritores e escritoras, certo? Que vieram após esse grande autor, legal? Bom, sobre o que fala o livro, qual que é a história, vamos tentar lembrar aqui comigo essa partezinha aí. Veja, esse é o primeiro romance, gente, da fase realista do Machado de Assis. Lembre que o Machado já escrevia obras literárias anteriormente, tá certo? O cara já tinha feito ali romances dentro do universo da literatura, né, enfim, ali voltada para o romantismo, certo? E aí Garcia, Helena, né, e outras obras também. É um livro, galera, repleto, como eu te falei, ó, de experimentalismos, tá certo? Na linguagem, na estrutura, na própria composição da obra e na articulação das ideias que ele constrói aí no seu famigerado texto, tá legal? É muito importante lembrar que há uma ironia muito corrosiva, muito ácida, certo? Que é inclusive uma das marcas aí desse grande escritor que foi Machado de Assis. Ademais, além dessa ironia cáustica e corrosiva, é claro, outros elementos se somam aí para criar um romance completamente sui generis aí, no momento em que ele vai surgir, que é o final ali da década de 1880, do finalzinho, portanto, do século XIX. Temos aí, galera, um narrador, certo? Extremamente importante, tá legal? O famoso defunto autor, legal? Ele fala no início da obra que ele não é um narrador, um autor-narrador, né? Enfim, ali, ou seja, é uma pessoa que está, né, um narrador defunto, né, que escreveu o texto e depois morreu, mas sim um defunto autor, bacana, para quem a campa foi outro berço, como ele diz, ou seja, para quem o túmulo foi outro berço, né? Temos aí então a ideia da liberdade de escrita. Se esse cara morreu, se esse narrador do livro Brás Cubas já se encontra morto, ele pode falar sobre o que ele bem entender, da maneira como ele bem desejar, né, da forma como ele achar mais viável, tá certo? Tudo isso então é algo bem importante aí na obra do Machado de Assis. Lembre também, galera, que ele, o Machado de Assis, e assim como a sua literatura de forma geral, ela tem uma conotação bastante pessimista, tá certo? Isso é muito comum na literatura desse escritor, tá legal? Por que que o Machado de Assis é pessimista, né? Por que que ele vai abordar a sua literatura por esse viés aí? Esse pessimismo, galera, tem a ver muito mais com questões sociais da época. O Machado de Assis, lembra, era negro, sofreu muito preconceito, intolerâncias, enfim, teve uma vida bastante difícil e tal, mas mais do que isso, ó, suas personagens representam uma realidade social de exclusão, certo? Quase sempre esses personagens, embora sejam ricos, homens burgueses, brancos, heterossexuais, ou seja, a santa trindade aí, né, galera, do privilégio, né? O cara é homem, é branco, é heterossexual, mesmo assim, ele vai sempre ter a solidão ao seu lado, certo? Pessoas exploradoras aí que acabam entrando em contato com a sua pessoa, bacana? Então é sempre essa ideia de um romance que não se realiza, de um romance que não dá certo, de uma história que não funciona para aquele determinado indivíduo, tá legal? Outra característica é importante lembrar que os capítulos, né, tem muitos trechos tipográficos, assim, o Machado de Assis vai fazer capítulos trazendo a sua experiência, ele, Machado de Assis, era tipógrafo, tinha sido tipógrafo, né, e vai trazer essa experiência que ele teve na tipografia para compor os capítulos. Então muitos capítulos não têm palavras, muitos capítulos têm apenas elementos gráficos, massa. Veja que esse tipo de exploração, galera, é mais comum no
modernismo, né? O cara já fazia isso lá no realismo, legal? Bom, o tema central do livro é o parasitismo social, certo? Como o Brás Cubas não faz nada, como ele é um cara inapto, certo? Uma pessoa que não serve pra porcaria nenhuma, e como ele vive de aparências, e é uma pessoa completamente desinteressada pelo que quer que seja, certo? E isso, galera, é uma metáfora, uma metonímia para a própria existência, tá ligado? A maior parte dos grandes personagens da história da nossa literatura e da nossa realidade são Brás Cubas, entende? É isso que o Machado de Assis quer colocar, quer explicitar, quer demonstrar. Muitos dos grandes indivíduos da nossa sociedade naquele momento histórico são pessoas semelhantes ao Brás Cubas, beleza? Bom, nesse sentido, o enredo, em linhas gerais, então, mostra a história do Brás Cubas, ele mesmo contando lá do além, certo? Sua própria história. No final, temos essa reflexão extremamente pessimista e podemos então fazer algumas análises, eu diria, existenciais, principalmente em relação a uma crítica, ó, ao elitismo. Assim como todos os grandes brasileiros da época, o Brás Cubas, certo, é um homem brasileiro, tem o desejo de se tornar conhecido, reconhecido, amado e assim por diante. Mas a sua vida, ó, é repleta de caprichos, repleta de veleidades, de coisas extremamente sem sentido, nonsense, legal? E nesse sentido, então, ele termina relativizando a sua própria vida. A famosa frase, ele diz no final do livro: eu não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Genial, né? Então é uma grande reflexão pessimista e ao mesmo tempo também realista, como queria aí o Machado de Assis. O romance também, gente, vai combater, ó, verdades absolutas. Lembre, o Machado é um crítico ferrenho ao cientificismo sendo a única forma de enxergar e explicar o homem. Então ele quer mostrar que esse narrador parcial, ele revela apenas o que lhe é conveniente. E mostrando esse aspecto, esse narrador, de certa forma, retrata também uma crítica histórica, né, cultural, né, ideológica em relação à sua própria visão de mundo, beleza? É a famosa, né, enfim, dicotomia entre aparência e essência, né? O Machado de Assis tenta mostrar a desfaçatez, o fingimento, a hipocrisia do Brás Cubas de um lado, né, e um paternalismo, o mandonismo, essa sociedade verticalizada do outro, certo? E como essas duas, no fim das contas, acabam mancomunando-se aí, certo? Dentro desse universo. Temos uma reflexão também, galera, sobre o tempo. Bacana, essas personagens, olha só, elas são felizardas, isso é, elas têm desejos atendidos, mas não são felizes, essa utopia que para o Machado era ilusória, né? Então ele retrata, no fim das contas, esse mal-estar no mundo, tá ligado? Essa infelicidade como uma consequência, galera, de erros, né, que vão sendo cometidos no decorrer de sua vida ali, e o Brás Cubas, então, tem a grande reflexão final de que, no fim das contas, a sua vida realmente não teve sentido algum. Que grande pessimismo, né, esse machadiano. Gente, essa obra é muito importante, certamente se cair, fique atento ao enredo, a características estruturais, experimentais da obra e também, é claro, a essas grandes análises que o livro proporciona, tudo bem? Vamos para frente agora falar de uma obra aí já dentro do pré-modernismo. Esse livro foi publicado, galera, no ano de 1912 e pertence aí, então, à escola literária chamada de pré-modernismo, escrito aí pelo grandioso autor chamado Augusto dos Anjos, tá legal? O livro se chama Eu e Outras Poesias, certo? E é uma obra literária, galera, de poesia, né? Como o nome já deixa evidente, certo? Obra essa na qual teremos ali uma reflexão sócio-histórica sobre alguns elementos que não mais estarão presentes no período literário do pré-modernismo. Lembre, o pré-modernismo foi um movimento marcado pela prosa, né? E esse cara vai para outro caminho. Então vamos lá. Esse é o único livro, galera, que foi publicado pelo Augusto dos Anjos. Ele morre bem pouco tempo depois de tuberculose, ele morre em 1914, beleza? E ele foi um poeta, galera, que viveu em um período literário, um período estrutural ali, um contexto histórico, no qual muitos escritores privilegiavam a prosa, certo? Tínhamos, por exemplo, ali o Lima Barreto, né, o Monteiro Lobato, o Simões Lopes Neto, o João do Rio, certo? E grandes outros escritores que privilegiaram essencialmente a prosa, certo? Ou seja, fizeram contos, romances e tudo mais. E esse cara não, ele vai lá e faz poesia. Além disso, não é somente uma poesia, é uma poesia extremamente peculiar, sabe? Diferente, insólita, isto é, que causa desconforto, hermética também, ou seja, bastante complexa e, no fundo, bastante experimental também. Alguns arriscam dizer que o Augusto dos Anjos foi, talvez, o primeiro poeta brasileiro que já flertou ali com aquilo que a gente chamaria de modernismo. Lembre, modernismo que vai ser iniciado exatamente 10 anos depois da publicação do livro Eu e Outras Poesias, certo? Em 1922, né, galera, inicia-se aí o movimento literário do modernismo no Brasil.
Bom, a obra do Augusto dos Anjos, galera, ela é muito marcada pela originalidade e pelos hibridismos. Ele é um cara muito vinculado a questões, assim, científicas, ele gosta muito disso, então ele vai trazer várias referências, ó, a pensadores, né, da época lá, que não necessariamente são da ciência, mas, enfim, são biólogos, filósofos, sociólogos, cientistas, entende? E ele vai trazer o vocabulário desses caras, as ideologias desses indivíduos para dentro da sua literatura poética, tá certo? Fazendo isso, então, ou com isso, uma literatura completamente diferente daquilo que estava sendo feito dentro do pré-modernismo, né? Ele também vai privilegiar uma visão cósmica, um desespero muito grande sobre a vida. A poesia dele então se torna muito violenta, muito agressiva, sabe? A poesia do Augusto dos Anjos é uma poesia assim, né? Tapa na cara, sabe? Dois pés no peito, assim, uma poesia forte, legal? E ele sempre vai abordar, gente, o fatalismo, certo? Ou seja, a ideia de decomposição, de pessimismo, sabe? Aquela coisa insólita que eu te falei antes, ou seja, essa visão assim de algo que está sendo, sabe essa visão de tipo, o copo meio cheio, meio vazio. Para ela era meio vazio. Você está morrendo a cada dia. E não você teve um dia mais de vida, entendeu? Você está gradativamente se encaminhando para o túmulo e está se decompondo, se desfazendo, morrendo. Né? Uma visão, no mínimo, aí, curiosa, né? Para esse momento histórico. É interessante observar também que ele vai se influenciar bastante por técnicas expressionistas na sua literatura. Então ele vai valorizar bastante o grotesco, vai valorizar o exagero, a deformação, aquilo que não é poético, certo? E vai com isso, galera, trazer uma linguagem que é muito a cara dele, assim, sabe? Uma linguagem que se tornou particular da literatura do Augusto dos Anjos. Então aqui ele vai fazer metáforas insólitas, paradoxos, oxímoros, hipérboles, enfim, vai utilizar uma linguagem extremamente diferentona, cara, na qual ele vai abordar elementos que não fazem sentido aí de uma forma muito evidenciada e clara, legal? Então, lendo o poema dele, você percebe o quanto o trabalho com a linguagem é um trabalho também de desconstrução dos sentidos, entendeu? Que é uma coisa, convenhamos, bastante modernista, né? Então aqui tem algumas, ó, miséria anatômica, espécies sofredoras, desespero endêmico, mecânica nefasta, estranguladora lei, agregados perecíveis, apodrecimentos musculares, tá vendo? São expressões, né, que juntas criam um certo desconforto e tal, e ele explora muito isso na sua literatura, beleza? A literatura dele, galera, embora se resuma apenas a esse livro, claro, ele escreve, né, durante toda a sua vida, bacana? Então dá pra dizer que, além de abordar sempre esse mundo que se desagrega, sabe, galera, esse lance do decadentismo, certo? Ele vai ter umas 3 fases aí, digamos assim, diferenciadas, legal? Uma mais experimental, na qual ele vai se influenciar bastante pelo simbolismo, certo? Pela aquela visão de mundo nihilista, ou seja, a forma é ainda parnasiana, ele vai usar muitos sonetos, mas a estrutura, digamos, poemática é nihilista, decadente, sacou? Lembra muito os escritores lá do pré-modernismo, desculpa, do simbolismo. Outra fase dele, galera, é uma fase mais grotesca, na qual esse exagero da literatura, da linguagem, adquire, sabe, né, assim, né, noções mais hiperbólicas, de fato. Um poema bem característico dessa fase grotesca é o poema Psicologia de um Vencido. E temos também uma fase mais pré-modernista, sabe, mais madura, digamos assim, na qual ele já vai deixar se influenciar bastante pelas vanguardas culturais europeias, principalmente, como eu te falei antes, pelo expressionismo, certo? Expressionismo, para você que não lembra, que é aquela forma, né, de expressão ali do Edvard Munch, por exemplo, com aquele quadro dele chamado O Grito. Lembra? É bem isso aí, ó. Ele vai tentar fazer aquilo que o Edvard Munch fez no quadro O Grito nos seus poemas, beleza? É a mesma estética, digamos assim, a mesma ideologia. Bom, a ideia, gente, é que isso pode cair dentro de uma prova de vestibular de 2 maneiras. Eles podem trazer um poema para você interpretar, ou então eles podem trazer este mesmo poema, porém não para que você o interprete, sim que você reconheça nele características, certo, do escritor, né, características do autor ali, desse período literário, sacou? Elementos que mostram, não apenas caracterizam, mas revelam, de fato, algum ponto de contato do escritor aí, que é Augusto dos Anjos, com as vanguardas culturais europeias e toda aquela ideologia que existia no início do século XX, compreendeu? É algo assim que provavelmente pode aparecer. Eis aí um exemplo, né, disso, ó, galera, que é o poema chamado Versos Íntimos, que, claro, faz parte, né, desse livro aí chamado, né, enfim, Eu e Outras Poesias. Massa? Nesse poeminha a gente percebe algumas dessas características, certo? Essa poesia mais agressiva, esse tom nihilista, meio grotesco, meio escatológico até, meio nojentão, mas acima de tudo uma reflexão extremamente válida, não é verdade? Sobre como a realidade é individualista, as pessoas valorizam apenas elas mesmas e assim sucessivamente. Então vamos dar uma olhadinha lá, ele diz assim, ó: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão
esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável vontade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que te apedreja. E se alguém ainda causa pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Nossa, né? Imagina escarrar nessa boca, que nojo, né? Então, assim, a ideia não é só o desconforto, entende? Mas mais do que isso, galera, o acostumar-se, na verdade, a coisas asquerosas, repugnantes e tal, e enxergá-las como banais, entendeu? E por que não essas outras não seriam banais também, entende? É isso que ele tá tentando refletir. Por isso, a intimidade dos seus versos aí. Genial, assim como a obra desse grande escritor. Vamos pra frente agora falar, certo, galera, da primeira geração modernista, certo? Depois do pré-modernismo, aí iniciamos então o período literário do modernismo. E nesse período literário, claro, temos aí grandes escritores. A primeira geração modernista é composta principalmente por esse cara aí, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e também o grandioso Manuel Bandeira, certo? Esse livro aí, ó, por sinal, é um livro póstumo, ó, ele sai em 1947, legal, galera? O Mário de Andrade, ele vai falecer no ano de 1945, ok? Então a literatura dele, esse livro chamado Contos Novos, é escrito, portanto, né, obviamente depois aí de sua morte, legal? Bom, o livro, moçada, é um livro não apenas póstumo, mas bem curtinho. É composto por apenas 9 contos, tá certo? Em muitos dos quais, né, 4 deles vão aparecer o mesmo personagem narrador, um homem chamado Juca. Legal? Bom, o livro, ele é dicotômico, assim, sabe? Você tem 2 grandes temas ali sendo trabalhados, tá legal? Em um desses temas, temos a questão, digamos, desse personagem, tal do Juca, se sentindo deslocado, sabe? Não se sentindo parte ali, né, desse universo do qual ele está inserido. Sabe essa ideia de deslocamento, entendeu? De você se sentir meio à parte, né? De você se sentir meio fora, digamos assim, do encaixe social. Pois é isso que o Juca, certo, sente e será esse, ou serão esses, né? Enfim, aí os elementos temáticos dos quais ele vai trabalhar. Mas o livro também tem outros contos escritos em terceira pessoa, legal? Que vão abordar outros temas. Então lembre, ó, o livro tem narrativas psicológicas, e essa é uma característica muito comum da literatura do Mário de Andrade, galera, e também da literatura da primeira geração modernista. Outros livros escritos nesse momento histórico da primeira geração modernista também têm narrativas psicológicas. Amar, verbo intransitivo, do próprio Mário de Andrade, certo? Macunaíma também dele, né? Temos lá Memórias Sentimentais de João Miramar, por exemplo, do Oswald de Andrade, legal? São todas obras que representam, né, gente, essa visão aí mais psicológica. Ele vai usar muitas técnicas modernistas, até porque, convenhamos, o cara é da primeira geração modernista. Então, o fluxo de consciência, certo? Esse fluxo de consciência, galera, nada mais é do que a ideia de que não há pausas, assim, tipo, o personagem tá falando, daqui a pouco a gente tá na mente dele, daqui a pouco ele tá dialogando com o outro, e não existem separações claras entre esses elementos, né? A digressão, galera, que é essa narrativa em zigue-zague, assim, você vai pro presente, volta pro passado, vai pro futuro, volta pro presente, vai pro passado, entendeu? Esse zigue-zague todo aí, os flashbacks, a irreverência, tudo isso é parte, né, característica da obra do Mário de Andrade, massa, nesse grandioso livro aí chamado Contos Novos. No geral, galera, as narrativas são muito urbanas, assim, então não há muito espaço para o regionalismo, tá, dentro desse livro. As histórias se passam, sobretudo, ó, na cidade de São Paulo, de onde era o Mário de Andrade, cidade que ele adora e tal, também no interior de São Paulo. Mas, no geralzão, a gente vai ter uma história que vai ser muito pautada, ou histórias que vão ser muito amparadas nessa dicotomia essencial entre, de um lado, o patriarcalismo, o conservadorismo, o apego ainda a tradições, e do outro lado, o progressismo, sabe? Essa ideologia moderna, entendeu? De apego e de abraço aí a ideologias vanguardistas, valeu? É por aí que o livro é construído. Bom, como eu te falei, o livro tem 9 contos, 4 deles em primeira, 5 deles em terceira pessoa. Os contos em primeira pessoa, chamados Vestido de Preto, O Peru de Natal, que é bem conhecido, Frederico Paciência e Tempo da Camisolinha, galera, são 4 contos aí, ó, nos quais o Juca, certo, será o narrador, bacana, e também, obviamente, o protagonista da história, né? No geral, a ideia de lutar contra a repressão, contra a rejeição, vai ser a grande sacada aí, certo, desses textos, beleza? No Vestido de Preto, ele fala sobre rejeição, a prima que não quer ficar com ele, no Peru de Natal é a ideia da repressão paternal ali, ele e o pai que não tem uma relação legal, o pai esse que já havia morrido, né? Nos outros contos também temos a questão, por exemplo, dele de cortar os cabelos, certo, né, e tal, a ideologia da castração, portanto. Temos a ideologia, galera, do Juca, digamos assim, lutando contra o mundo, sabe? Essa ideia de um cara que tá saindo da adolescência, entrando na vida adulta, depois já mais maduro, entendeu? Então temos
contos que mostram momentos diferentes da vida do Juca e em diferentes momentos essa temática da repressão e da rejeição, certo? Se mostram ali recorrentes. Bacana? Tenha especial atenção aí com o conto chamado Peru de Natal, que não só é um dos contos mais famosos do Mário de Andrade, mas certamente um dos mais importantes desse livro chamado Contos Novos, tá legal? Os contos em terceira pessoa são 5, né? Tem um a mais. Temos lá o conto O Ladrão, 1º de Maio, que é bem conhecido, certo? É um conto bem famosão também, tanto quanto Peru de Natal, eu diria. Legal? Atrás da Catedral de Rouen, O Poço, que também é bem conhecido, bem curtinho, e Nelson, legal? Então são 5 contos aí. Nesses contos, a gente tem de um lado a temática da solidão e o outro lado a solidariedade. Então, por exemplo, no conto Ladrão, no conto Poço, certo? Temos a imagem da solidão, assim, no conto Nelson também, né? Então a ideia de uma pessoa que não, que tá insulada, sabe? Que tá vivendo uma ilha, digamos assim, dentro dessa modernidade. Ela não se sente parte, né, desse universo no qual ela está inserida. Mas também há contos como 1º de Maio, né, o próprio conto Atrás da Catedral de Rouen e tal, que falam sobre a alienação, certo? A reificação do homem, principalmente através de um trabalho quase escravocrata, assim, sacou? Do qual você não consegue fugir, o qual te faz muito mal, né? Um trabalho que te leva a se tornar uma pessoa extremamente reificada, entende? A fetichização, sacou? Pelo trabalho, é essa temática. Lembre que essa é uma reflexão muito comum, né, galera, dentro do contexto da literatura lá da primeira geração modernista. E o Mário de Andrade, portanto, vai fazer uma literatura muito existencial, muito politizada, numa linguagem bem, mas bem simples mesmo, assim, marca da primeira geração modernista, beleza? Então esse livro meio que sintetizam as principais características do Mário de Andrade, tá legal? O que pode querer uma prova? 2 coisas, cara. Eles podem te perguntar características específicas sobre os contos, ou seja, elementos ligados a enredo, personagens e coisas congêneres, ou então também se pode trazer aí, né, reflexões um tanto quanto mais abauladas, mais amplas, acerca de outros aspectos associados, né, aos textos, beleza? Então é interessante lembrar de todos esses elementos. Vamos para frente então, vamos agora falar daquele que talvez seja um dos mais conhecidos e famosos livros, né, galera, da literatura brasileira de todos os tempos, que é um livro da segunda geração modernista, publicado no ano de 1938 pelo famigerado Graciliano Ramos. O nome do livro é, claro, Vidas Secas, legal? Lembre, esse é um romance, galera, bem curtinho, mas é um romance bem pequeno e é um romance regionalista, como era característico da segunda geração modernista no Brasil. Vários escritores dessa geração fizeram romances regionais. A Lígia Fagundes Telles, ó, já pensei numa aqui e falei a outra, né? Eu pensei na Raquel de Queiroz e falei Lígia. A Raquel de Queiroz, certo? O José Lins do Rego, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, claro, obviamente também, né, o Graciliano Ramos, bacana. Muitos desses escritores, para não dizer todos esses 5 pelo menos, fizeram obras regionalistas, tá legal? É uma marca característica da literatura da segunda geração, tudo bem? Bom, esse livro, galera, é um livro bem tranquilo de entender, bem de boa, assim, de compreender, né? Lembre que ele tem uma característica interessante, que é o lance dele ser um romance, entre aspas, né, desmontável. Como assim? Esse é um termo do Afrânio Coutinho, né, um estudioso da literatura brasileira e tal, amigo também do Graciliano Ramos, né, que refere-se ao fato de que o livro Vidas Secas, ele se parece muito menos com um romance tradicional, aquele com capítulos, tipo lá Memórias Póstumas e Brás Cubas, e se parece muito mais com um livro, galera, de contos. Parece que o Graciliano Ramos pegou 13 contos, que são 13 capítulos, né, colocou um do ladinho do outro. Se você lê um depois do outro, realmente vai ter uma espécie de linha contínua, assim. Mas se você lê eles separadamente, eles também são independentes, eles também funcionam como contos, legal? Então é bem interessante observar aí esse aspecto, tá certo, gente, dentro dessa obra. Lembre, o livro tem uma linguagem extremamente regionalista e, portanto, também temáticas bastante sociais. Fala-se aqui, lembra da família do Fabiano, certo? Sua esposa, assim, a Vitória, os seus 2 filhos que não têm nome, né? O menino mais velho, o menino mais novo, certo? Eles têm uma cachorrinha, essa tem nome, a Baleia, né? A cachorrinha Baleia. Então temos aqui a denúncia, galera, da miséria, legal? Da corrupção aí na política, nas instituições sociais, também da falta de perspectivas, né? Então é um romance que não consegue fugir desse círculo aí de situações. Invariavelmente, dá uma melhorada ali e tal, daqui a pouco piora de novo, daqui a pouco melhora, piora, entende? O círculo vicioso do qual faz parte a família do Fabiano é eterno, certo? Nunca, digamos assim, é vencido. E justamente é essa grande sacada do romance, ó, uma estrutura circular. A família do Fabiano, galera, inicia o romance fugindo, indo para um outro lugar, porque aquele lugar, a seca foi muito grande, não se tem mais, né, água, não se consegue plantar, não se consegue fazer porra nenhuma, então eles vazam, certo? Mas para onde eles vão?
para um lugar semelhante àquele que no qual eles estavam antes, entende? E, no entanto, embora se, né, evadam, eles não conseguem melhorar de vida, entende? Porque naquele outro local no qual eles se encontram agora, algo semelhante vai acontecer, e assim sucessivamente, beleza? Então a temática da animalização do homem, da antropomorfização, sabe? A falta de comunicação, o Fabiano meio que grunhe, né? Ele não consegue articular palavras, é um tema interessante. Outra temática, ó, o romance, galera, psicológico, isto é, nós falamos muito de monólogos interiores, do intimismo, entende? Como se nós entrássemos literalmente na mente das personagens, legal? A corrupção do Estado, galera, certo? Né? E a realidade sôfrega aí da família do Fabiano e da família dele, certo? É algo muito, muito, muito importante também nessa obra. Massa, o Soldado Amarelo, né, o fiscal da prefeitura e outros personagens que aparecem para ferrar com a vida ali do Fabiano, são elementos que representam essa reflexão, entende? É como se a literatura do Graciliano Ramos, ela fosse uma literatura menos literária, entende? Mais documental. Mas ele estava preocupado em mostrar a realidade social do Brasil naquele momento histórico e, através disso, fazer uma grande reflexão sobre como esses indivíduos, igual o Fabiano, são oprimidos mesmo, certo? São pessoas que não conseguem fugir dessa realidade na qual eles se encontram. Então nós temos dois tipos, digamos assim, de personagens no livro, certo? Os oprimidos, Fabiano, a família dele, e os opressores, o dono da fazenda, o fiscal da prefeitura, o soldado amarelo, a própria natureza, entende? Tudo isso aí seria uma opressão. Legal? É um grande romance, né, gente? É uma obra literária realmente significativa, absurdamente importante e que, se cair no vestibular, basta você lembrar de duas coisas: o enredo, um dos personagens, o que acontece com eles, como essas situações ocorrem, e segundo, como tudo isso que está acontecendo se encaixa com essa reflexão regional barra, certo, né, enfim, criticista, sacou? Ou seja, como que essa opressão, digamos, verticalização de poder, né, essa marginalização que ocorre aí com a família do Fabiano e com ele mesmo, são elementos interessantes e importantes para a estrutura do romance, bacana? É algo assim que vai aparecer aí na sua prova, beleza? Vamos para frente então, bora falar agora de uma peça teatral, galera, que pertence, ó, à terceira geração modernista, isso aí, ó, obra essa, galerinha, que faz parte não só dessa terceira geração, mas também, né, enfim, foi publicada aí no ano de 1943, embora um pouquinho antes, né? Ela é publicada em 43, ela vai ser encenada pela primeira vez já depois ali do 45, que seria o início da da terceira geração modernista, legal? O Nelson Rodrigues, galera, é o autor dessa obra, certo? É um grande escritor, aí foi um dos maiores dramaturgos brasileiros, né, da terceira geração modernista, que teve grandes escritores aí teatrais, né? O Nelson Rodrigues é um deles, Ariano Suassuna também, Dias Gomes, meu Deus, grande escritor aí também, super conhecido, dentre, claro, tantos outros que também produziram grandes obras aí na literatura brasileira lá na terceira geração e posteriormente também, tá legal? Bom, esse livro é um livro que eu diria que ele inaugura, certo, uma nova perspectiva sobre a literatura brasileira no teatro nessa época, legal? Por quê? Então vamos lá, primeiramente, gente, a gente vai ter aqui nesse livro 3 planos de ação, ou seja, há no palco, certo, 3 planos, literalmente 3, digamos, cenários, né? E aí eles vão se mexendo, eles vão rodando, as luzes vão alterando e tal, é uma coisa super inovadora para a época, né? Um desses planos chama-se realidade, o outro chama-se alucinação e o último chama-se memória. Esse livro pode ser classificado como uma tragédia ou também como um terror psicológico. Ou então como as duas coisas também, né? Meio que uma tragédia que leva a um terror psicológico trágico, enfim. É um livro, galera, que tá cheio de inovações técnicas, legal? Inovações teatrológicas, bacana? Que são muito importantes pro teatro brasileiro, para sempre, assim, sacou? Dá pra dividir o teatro brasileiro antes e depois da encenação aí da peça Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. E muitas dessas inovações técnicas têm a ver com com as visões aí desse grande dramaturgo, desse grande encenador, desse grande, enfim, aí, né, personagem do teatro mundial, que foi o polonês Ziembinski, né? Eu nem me atrevo a dizer o primeiro nome dele ali, acho que é Zbigniew, sei lá, mas enfim, Ziembinski todo mundo conhece, certo? Esse cara foi super inovador, gente, ele foi um cara assim à frente do tempo, sabe? Ele tinha visões técnicas sobre a concepção do que seria o teatro muito, muito, muito à frente do tempo. E isso fez com que a obra do Nelson Rodrigues, então, ganhasse, né? Num caráter, digamos assim, mais amplo, sacou? Né? Temáticas atuais aí. Bom, esse tema da obra aqui do Nelson Rodrigues, chamado, né, Vestido de Noiva, é um tema super comum na obra dele de forma geral, galera, certo? Fala-se aqui, ó, sobre a temática dos dramas familiares, tá legal? Então, assim, ó, drama familiar é a especialidade aí do Nelson Rodrigues, né? Ele vai escrever muitas obras que retratam esse tema, tá legal?
Nesse livro, a gente vai ter uma mulher chamada Alaíde, certo? Ela tem uma irmã chamada Lúcia. A Lúcia estava namorando com um cara chamado Pedro. Massa. Aí esse Pedro conhece a irmã dela, a Alaíde, legal, e acaba ficando com ela, certo? Então eles se casam, o Pedro e a Alaíde. Mas o Pedro, um cara mau caráter, extremamente, né, volátil ali e tal, volúvel, ele vai acabar se, digamos assim, reaproximando da Lúcia, que era a irmã da Alaíde, né? E ele, o Pedro e a Lúcia, tramam para matar a Alaíde. Olha que gente boa essa galera, né? Que família massa. E aí, gente, acontece da Alaíde ser atropelada, certo? E ela vai então ficar ali nesse entre morre e não morre e tal. Então a gente tem os planos da realidade, que é ela indo pro hospital, né? O pessoal fazendo cirurgia, aquela coisa toda. O plano da alucinação, que ela tá ali meio viva, meio morta, então tem coisas que ela vê do passado dela, tem coisas que ela vê que não aconteceram, ou será que aconteceram, e tem coisas ligadas à memória, sacou? Que ela vai lembrando aí, vão aparecendo outras personagens também e tal. O lance aqui, gente, é que temos personagens extremamente obsessivas, extremamente paranoicas, sabe? A Laíde, a Lúcia são paranoicas, assim, em relação uma com a outra, em relação ao Pedro, certo? As pessoas extremamente ciumentas, essas pessoas absolutamente mesquinhas, gananciosas, sacou? Esse tema é muito comum na obra do Nelson Rodrigues também, né? Temos um clima mórbido, certo? Que vai meio que misturando aquilo que é um índice de normalidade com aquilo que é algo doentio, sabe? Aquilo que é algo ruim, negativo, né? Embora isso tudo aconteça, o diálogo da peça, galera, é enxuto, direto, tem um tom bem coloquialzão, o que também é uma característica do Nelson Rodrigues. Outras grandes peças escritas por ele trazem a mesma marca, né? Anjo Negro, Beijo no Asfalto, Valsa número 6, né? São outras obras aí do Nelson Rodrigues, as quais têm também, né, essa mesma caracterização. Ele vai escrever, galera, um folhetim, digamos assim, certo? Apresentando dilemas morais, apresentando ambiguidades, do tipo assim, tá, a mina morreu, a gente fez algo certo, sacou? Né? Ela, enquanto a Laíde, que ela tá nesse plano aí da memória, pensando na vida dela e tal, ela pensa, pô, será que eu devia ter ficado com o cara? Será que eu não devia? Será que eu fiz uma boa coisa? Não sei o quê. Então a gente vai tendo, né, esses elementos aí. Vai aparecer uma terceira personagem aí, uma quarta personagem, perdão, importante, que é a Madame Clessy. Legal, gente? Num plano da alucinação. Ela é uma ex-prostituta lá de luxo, assim, muito velha já e tal, famosona, e ela vai dar umas letras ali, vai falar um pouco com a tal da Alaíde, tentando abrir os olhos da Alaíde para as situações, certo, que ela vivenciou. É um texto, gente, bastante, vamos dizer assim, psicológico, certo? De uma crítica social muito forte em relação à família tradicional brasileira e seus valores, entendeu? Em relação à moralidade, em relação também a essa questão de como, dentro de um ambiente, digamos, normal, né, uma família e tal, dilemas morais, culturais, sacou? Sempre acontecem também. O Nelson Rodrigues, ele era mestre em fazer isso, certo? Em tentar retirar, né, desse seio familiar essas grandes reflexões sociais. Massa, grande obra, bem complexa, bem difícil aí no sentido de estruturá-la, né, de entender, tudo bem? Vamos então agora, galerinha, falar aí do último livro catalogado no vestibular da prova aí da Integrado, tá certo? Que é a obra da Lucy Collin, né, chamada A Palavra Algo. Lucy Collin, galera, que é minha conterrânea, certo? Da cidade de Curitiba, massa, enfim, professora, escritora, escreve aí desde muito, né, cedo. Esse livro dela foi publicado em 2016 e, portanto, pertence à contemporaneidade, se você preferir, ao pós-modernismo. É um livro de poesias chamado A Palavra Algo, legal? Veja, é muito comum na literatura atual nós termos mulheres escrevendo poemas, né? Temos a Lucy Collin, temos aí a Conceição Evaristo, temos também a Ana Martins Marques, né, a Lúcia Beber e tal. Então tem um monte, gente, de mulheres escrevendo poesias, certo? Dentro da atualidade, legal? A Lucy Collin, ela se, digamos assim, vincula a essa estética atual aí de mulheres poetas. Bacana? A poesia dela, então, é uma poesia pós-moderna. Ou seja, todas essas outras mulheres e tantas outras mais também que a gente citou, e não apenas mulheres, é claro, existem homens também escrevendo poesias na atualidade. Essa galera que produz poesia contemporaneamente falando, é uma literatura muito, digamos, semelhante, né? A literatura é minimalista, isto é, são poemas bem curtinhos, tem uma proximidade muito grande com a oralidade, quase nunca tem um vocabulário muito elaborado, sabe? Aqueles vocabulários dos poemas antigos e tal, não existe, é uma literatura mais acessível mesmo, né? As metáforas, no geral, são bastante simples, diretas, claras, você consegue entendê-las muito bem, né? Faz-se muitas reflexões existenciais e, acima de tudo, galera,
São poemas metalinguísticos, tá certo? A metalinguagem é uma marca característica, assim, sacou? Da literatura contemporânea na parte da poesia. Poucos são os poetas e poetisas que não usam, né, esse aspecto na sua literatura. A intertextualidade é outra marca super importante, tá certo? O eu lírico desse livro aqui vai explorar muito isso, certo? Vai fazer muitos poemas que se referem especificamente, por exemplo, ao Fernando Pessoa, grande poeta português, o Casimiro de Abreu, poeta brasileiro do romantismo, o Carlos Drummond de Andrade, poeta aí da segunda geração modernista, bem conhecido também, o Paulo Leminski, né, galera, grande poeta da literatura brasileira, também da literatura chamada de contemporânea, e assim vai. Então vai ter muita intertextualidade. A palavra algo, né, é uma ideia de tentar pensar sobre a ideia de originalidade. Será que quando eu quero dizer alguma coisa, sou eu que estou dizendo, ou eu estou dizendo algo que eu já li em algum lugar e eu estou fazendo uma espécie de intertextualidade em relação àquilo que eu disse? Entendeu? Cara, é muito louco isso, né? Então é uma reflexão bastante comum, não apenas na literatura da Lucy Collin, né, gente, mas na literatura de forma geral aí, dos escritores pós-modernos que escrevem poesia, certo? Ela vai fazer uma análise muito moderna aqui, tá legal? Muito odierna. Há muitas temáticas dos encontros, do descompasso, das pessoas que parecem que vivem relacionamentos líquidos, legal? Ou seja, essa ideia de que ciclos, repetições são intermináveis, a gente sempre vive a mesma coisa de formas diferentes e tal. É uma visão muito atual essa, né? Muito contemporânea. Essa ideia do mal-estar, digamos assim, na contemporaneidade, essa ideologia de nós vivemos numa sociedade do cansaço, como diria lá o Byung-Chul Han, entende? Essa visão, enfim, de mundo, gente, na qual se tem uma relação muito pouco saudável, não apenas consigo mesmo, mas com as pessoas ao nosso redor, com o nosso trabalho, com a nossa vida de forma geral, bacana? Então essa ideia de se desencontrar, viver sempre em descompasso, sabe? Viver sempre numa sensação, assim, de fraude constante, entendeu? Os poemas falam muito sobre isso. Mas veja, o título do livro é A Palavra Algo. Então a ideia, galera, é que esse livro é metapoético, ou seja, a ideia é, eu quero tentar mostrar como é que eu posso tentar fazer uma poesia, certo? Sobre algo, legal? A palavra é uma falha no dizer, entendeu? Ou seja, eu não consigo necessariamente dizer alguma coisa. E eu preciso de algo para dizer alguma coisa, mas que algo é esse? Onde que eu busco? Aonde que eu encontro as ideias? Como é que eu as materializo dentro do poema? Então a tentativa de dar conta da subjetividade, a ideia de perseguir uma ideia, de buscá-la, não necessariamente sabendo onde ela se encontra, a ideia de buscar nomear algo para não perder esse algo, isso nunca aconteceu com você, né? Imagina, se uma boa ideia numa redação, por exemplo, de repente esqueceu da ideia inteira, já pensou? Pois é algo bem comum, né? Dentro da literatura e da Lucy Collin. Ela vai usar muito, galera, a linguagem figurada, vai usar muito a sonoridade, inclusive a Lucy Collin é formada em música, né? Ela é musicista, então a exploração da rímica, da sonoridade é algo muito comum para ela, sacou? O hermetismo, eu diria que não aparece na linguagem, mas aparece mais na temática, sabe, dos textos. Então a grande sacada desse livro é tentar encontrar sentidos, sacou? Tentar encontrar significados para aquilo que às vezes não possui um sentido claro ou um significado muito evidente, entendeu? E é por aí que a Lucy Collin, né, galera, vai produzir, vai fazer, vai elaborar, certo? Essa sua grande obra chamada A Palavra Algo. Bacana? Então, numa prova de vestibular, o que pode cair? Interpretação dos poemas, a análise do que significa esse algo que ela coloca e como isso está correspondido ali dentro de um determinado texto em específico, a questão das temáticas que ela trabalha, certo? Como é que eu as reconheço dentro dos poemas, o lance das intertextualidades pode ser vinculado também ou ventilado aí dentro de uma determinada temática, bacana? É importante, então, você observar todos esses elementos, tudo bem? Gente, dito isso então, nós terminamos aí, né, essa aulinha de hoje por aqui, tá certo? Espero que você tenha curtido e gostado, que isso te ajude bastante a entender, certo? Compreender e, claro, interpretar muito bem todos esses textos no contexto da sua prova. Então, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência, estão aí as redes sociais, fique à vontade para nos seguir, para, enfim, conversar aí sobre qualquer coisa. Valeu, até mais, tchau, tchau!